Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Você fica com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Carro cai em córrego, fica submerso e motorista morre no acidente. E nas rodovias de Minas, 3 pessoas perderam a vida depois que 2 veículos bateram e incendiaram. Pacientes que lutam contra o câncer estão sem quimioterapia em hospital aqui de Belo Horizonte. Empresas são investigadas, suspeitas de sonegar mais de 60 milhões de reais em impostos. Belo Horizonte está em situação de emergência em decorrência das chuvas. Mais de 1.800.000 pessoas ainda não se vacinaram contra a febre amarela em Minas Gerais. A orientação é se imunizar antes do início do verão. E cientistas descobrem 10 exercícios que ajudam no desenvolvimento da memória e aprendizado. Profissão Papai Noel, nós acompanhamos a rotina do bom velhinho aqui na capital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um motorista morreu na madrugada de hoje depois de cair com o carro que dirigia no córrego Sarandi, próximo à Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. O veículo ficou submerso com as rodas para cima. De acordo com a Polícia Militar, Fernando César Castellano, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e foi retirado do veículo já sem vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, antes dos militares chegarem ao local, um homem entrou no córrego para tentar salvar a vítima, mas sem sucesso. Morte também na estrada. 3 pessoas perderam a vida em um acidente na MG 050 em Itaú, na região centro-oeste de Minas, na noite desta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma batida entre 2 carros deu início a um incêndio em um deles, que se alastrou para o segundo veículo. Pessoas que viram o acidente apagaram o fogo de um dos carros onde estavam 2 vítimas que foram socorridas e levadas para um hospital próximo ao local. Uma delas não resistiu e morreu. Os bombeiros controlaram o fogo no segundo veículo, mas os 2 passageiros morreram carbonizados. E foi liberada parcialmente a BR-040 depois que um acidente entre 2 carretas e um carro na altura de Nova Lima, na região metropolitana, interditou completamente a pista. Chovia no momento da batida. O acidente deixou a rodovia que liga a capital mineira ao Rio de Janeiro com trânsito parado por aproximadamente 1 hora. De acordo com a Via 040, a empresa que administra a rodovia, uma pessoa teve ferimentos leves. Pacientes que fazem quimioterapia no Hospital do Ipseng, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, tiveram o tratamento interrompido depois que o equipamento que produz os medicamentos parou de funcionar. Enquanto a manutenção na máquina não é realizada, quem luta contra o câncer tem medo que a doença agrave. A dona Lidiomar, de 65 anos, é de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Está em Belo Horizonte por causa de um tratamento de um tumor no intestino. Precisa fazer quimioterapia, mas não consegue há cerca de 3 semanas. Uma das reclamações está relacionada ao equipamento fundamental para a aplicação da químio, que está quebrado. Mandaram encaminhamento para o Hospital da Baleia, dizendo que já tinha conversado lá para fazer a quimioterapia lá. Só que ao chegar lá, eles disseram que não tem acordo nenhum, que o Ipseng está devendo para eles o repasse e que eles não iam atender. As autoridades constituídas responsáveis por este setor que olhem para nós neste momento, porque nós não temos como fazer nada. A Silvina também não é de BH. Veio da região do Vale do Jequitinhonha para fazer um tratamento de mieloma múltiplo, um câncer das células plasmáticas da medula óssea. Segundo a filha, a mãe e outras pessoas têm encontrado muitas dificuldades. Qualquer atraso vai prejudicar o tratamento dela, porque ela está num nível já bem avançado. E com a idade que ela tem, 62 anos também, isso tudo agrava a doença. A gente vê relatos de pessoas ali que estão há 1 mês sem tomar remédio porque está faltando medicamento. Está faltando agora também o preparo da ressonância magnética. A gente viu. A sala de espera fica sempre assim, lotada. Pacientes como a Thelma, que precisa da quimioterapia para o tratamento de melanoma, um câncer de pele. A doença não avisa, ó, amanhã eu chego. Não é assim. Então é uma coisa que não dá para você esperar. E a gente fica na mão de quem? Quem que vai resolver pra gente?
Em nota, o hospital confirmou que enfrenta problemas na reposição de alguns medicamentos devido à falta de matéria-prima alegada pelo laboratório responsável pelo fornecimento. Em relação à câmara de fluxo laminar, onde são preparadas as dosagens dos medicamentos quimioterápicos, a previsão é de conserto de até 15 dias úteis. Ainda segundo o IPSENG, para amenizar os problemas, alguns hospitais têm cedido espaço para a manipulação de alguns medicamentos essenciais para a quimioterapia. Agora eles estão tentando fazer uma solução paliativa para isso, só que tem muita gente, então vai demorar muito para conseguir alcançar a normalidade de novo. E já funciona normalmente a estação de ônibus do Barreiro, onde hoje pela manhã o Sindicato dos Rodoviários fez protesto contra a falta de cobradores nos veículos. Os manifestantes impediram a saída do ônibus na estação Diamante e pelo menos 24 linhas ficaram sem rodar. Logo no início do dia, membros do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de BH e região metropolitana paravam os ônibus que saíam da estação. O protesto era pela presença do cobrador dentro do ônibus. Chegamos de manhã e deparamos com alguns ônibus rodando sem o cobrador. A gente impediu que esses ônibus saíssem e pediu às empresas para providenciar esses profissionais. E assim que era providenciado, essas empresas eram liberadas, esses ônibus eram liberados para voltar a rodar. Os manifestantes dizem estar amparados pela Lei 10.526 de 2012, que obriga as empresas a manterem os cobradores nos ônibus durante o dia, exceto sábados, domingos e feriados. Lei que, segundo o sindicato, não está sendo cumprida. Neste vídeo, representantes do sindicato explicavam a situação aos usuários. Alguns passageiros foram pegos de surpresa. Outros aguardavam a resolução do problema. Vocês já estão aqui há mais tempo? Tem uns 15 minutos já. E aí? Não tem trocador. Diz que o sindicato está trazendo trocador para cá, para ver se sai, mas os compromissos têm horário, né? Nilza ficou nervosa ao saber que poderia perder o compromisso. Isso atrapalha a vida da gente também, a gente precisa trabalhar. O sindicato está errado. A gente precisa sair para trabalhar. José Paulo também estava atrasado, mas apoiou o movimento. Eu acho isso a maior injustiça. Um ônibus desse tamanho trabalhar sem cobrador. Acho que não só eu, como todo mundo. Isso é um absurdo. O sindicato informou que vai aguardar uma resposta das autoridades municipais, já que várias denúncias foram feitas até agora e, de acordo com eles, nada foi resolvido. Na verdade, a BH Trans ela tem total conhecimento do problema, entendeu? A prefeitura, infelizmente, o prefeito ele é meio inacessível em relação a essa situação. O Ministério Público já foi feito algumas denúncias e, infelizmente, até agora não se manifestou. A gente espera que essas autoridades competentes tomem algum tipo de atitude no sentido de resolver o problema. Por meio de nota, a BH Trans esclareceu que cabe ao Setra BH definir quais linhas vão optar ou não pela presença do agente de bordo, seguindo as diretrizes da lei que determina os horários e em quais ônibus é permitida a ausência do cobrador. Disse ainda que intensificou a fiscalização para garantir o cumprimento da lei. O Setra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, confirmou que a retirada do agente de bordo só é indicada em casos determinados e em linhas autorizadas. Se justificou dizendo que a crise financeira tem atrapalhado as negociações com o Sindicato dos Rodoviários. E disse ainda que os cobradores estão sendo qualificados para outras funções, como a de agente de venda e recarga do cartão BH Bus. Nós também procuramos o Ministério Público, citado pelos entrevistados na reportagem, mas o órgão ainda não se posicionou. Vale lembrar que a população pode denunciar a ausência dos cobradores por meio do telefone 156 ou no site prefeitura.pbh.gov.br/contato. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em uma operação do Ministério Público que investiga um esquema de sonegação fiscal envolvendo uma distribuidora de papel e ainda 4 gráficas de Belo Horizonte. Policiais estiveram em empresas no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e também em Pouso Alegre, no sul de Minas, e no estado de São Paulo. Segundo as investigações, o papel adquirido pelas gráficas e editoras com imunidade tributária, porque deveria ser utilizado para impressão de jornais, livros e periódicos, mas era utilizado para outros fins. Por isso, o Estado estaria deixando de receber o ICMS devido.
prejuízo estimado aos cofres públicos é superior a 60 milhões de reais. Desde a meia-noite de hoje, a tarifa do metrô de Belo Horizonte voltou a custar R$ 1,80. Durante uma semana, os passageiros pagaram R$ 3,40. Valor que a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, havia reajustado após 12 anos sem aumentos. Hoje pela manhã, os usuários estavam mais aliviados com a redução do valor. Desde a abertura dos guichês, os usuários do metrô puderam comprar passagens a R$ 1,80. Ainda bem que agora voltou ao normal e aí a gente pode conseguir manter uma regularidade. Agora vai ficar bom, né? Vai caber no nosso bolso, porque nessa crise, né? O valor de R$ 3,40, reajustado na semana passada, foi novamente suspenso, desta vez pela Justiça Federal. Gilmara não sabia da decisão e se surpreendeu com a volta da tarifa para R$ 1,80. Eu achei que era R$ 3,40. R$ 3,40 ia pesar? Pese, bastante. Gostei bastante, né? Espero que eles abaixem. Esta é a segunda vez que o aumento de quase 90% nas passagens é barrado na Justiça. A recomposição da tarifa, anunciada pela CBTU em maio deste ano, foi suspensa pelo TJ de Minas. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos entrou com recurso alegando que o tribunal não tinha competência para julgar a ação, já que o órgão é federal. Na quarta-feira, o preço voltou a subir, mas na sexta, a Justiça Federal concedeu a liminar, barrando novamente o aumento. Em nota, a CBTU informou que vai entrar com um novo recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como forma de viabilizar a prestação dos serviços. A companhia também voltou a afirmar que fez estudos técnicos e que o aumento não é abusivo. Gislaine está torcendo para que a tarifa fique como está. Ela, que é diarista e usa metrô e ônibus, acaba gastando muito dinheiro para ir e voltar do trabalho. Pesa porque eu pego, não é só esse ônibus, eu pego 3 ônibus para vir e para voltar, então por dia dá 6 ônibus, aí pesa. Agora que você foi ali e viu que voltou a 1,80, deu uma sensação assim de alívio? É, bastante, né? Bem mais aliviado, que agora dá para mim poder fazer integração sem pagar muito. A Prefeitura de Belo Horizonte decretou hoje situação de emergência por causa das chuvas. Além das 3 mortes confirmadas na semana passada, 2 delas registradas na Avenida Vilarinho, região de Venda Nova, outras 2 ainda são investigadas. A Prefeitura também criou um comitê que deve apresentar em até 30 dias um projeto de obras para solucionar os alagamentos históricos na Vilarinho. A expectativa é de que elas sejam iniciadas em julho de 2019. A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu um alerta para o risco de deslizamentos em toda a cidade. O volume de chuva nos últimos 3 dias foi superior a 70 milímetros. O Ministério da Saúde faz um alerta para que as pessoas se vacinem contra a febre amarela antes do verão. Em Minas Gerais, mais de 1.800.000 pessoas ainda não foram imunizadas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, especialmente aquelas entre 15 e 59 anos, a faixa etária mais acometida aí pela epidemia no ano passado. Cerca de 1.800.000 pessoas ainda não se vacinaram contra a febre amarela em Minas Gerais, apesar do alerta do Ministério da Saúde de se vacinar antes do início do verão, que começa já no mês que vem. A cobertura vacinal em Minas Gerais contra a febre amarela está em 91%, mas faltam 4% para se chegar à meta, que é de 95% da população. E a Secretaria Estadual de Saúde faz um alerta. De cada 10 casos confirmados de febre amarela, 3 evoluíram para a morte. São pessoas que têm resistência à vacinação, principalmente homens, né? Ou porque têm medo da agulha, medo da vacina, acreditam em alguma fake news. Então, pessoas que já tiveram a vacina oferecida talvez mais de uma vez, né? Até mesmo na própria casa, e que não se vacinam. Então, o sistema de saúde tem um trabalho maior de convencimento dessas pessoas que são mais resistentes. Entre os 853 municípios mineiros, 20% deles, ou seja, 176, não alcançaram 80% da população. Em todo o estado, já são 527 casos confirmados da doença e 178 pessoas já morreram em decorrência dela. Ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde, faz parte do calendário nacional de vacinação, a partir dos 9 meses de idade até os 59 anos. A restrição são pessoas alérgicas
alérgicas a ovo, que possuem doenças do timo ou alguma imunodepressão. O sistema imunológico é baixo por algum motivo. E vai até domingo as inscrições do programa Mais Médicos para preencher as vagas abertas após a saída dos médicos cubanos que atuavam aqui no Brasil. Somente em Minas Gerais são 608 vagas. As inscrições são feitas no site maismedicos.gov.br. Atravessar ruas e avenidas da capital pode ser um risco para os pedestres, quando a travessia não é feita sobre a faixa e com sinal fechado para os veículos. Só que, além disso, tem o tempo do semáforo. Alguns pedestres reclamam que, às vezes, não é suficiente para cruzar a via. É só o bonequinho verde do sinal de pedestres dar lugar ao vermelho que a correria para atravessar a rua começa. As motos não esperam, né? Aí você tem que falar, para. Já precisei correr bastante. Já viu alguém quase ser atropelado porque o sinal fechou e ele estava terminando? Tem muita gente que não para também. Muita gente não para. O tempo de cada semáforo é calculado pensando na segurança dos pedestres, mas muita gente tem achado este tempo curto aqui na capital. Seu José Dimas passou recentemente por uma cirurgia. Com dificuldades para andar, ele conta com a ajuda dos motoristas para atravessar a rua. Os motoristas, normalmente eu dou sinal com a mão, porque tem um se não vê, mas eu dou sinal e espero, tudo bem. Graças a Deus nunca teve problema. Graças a Deus não, espero resolver esses problemas, porque está demais. Heleno já foi atropelado quando estava no meio de uma travessia e o sinal de pedestres fechou. Eu fui atropelado no Mercado Central. Por conta disso, estava atravessando? Atravessando, piscando, eles avançou o sinal e me derrubou. Fiquei agora 3 meses com a perna quebrada. Agora você fica atento. Estou atento, só enquanto não esverdear eu não passo. Estudos feitos fora do país chegaram à conclusão de que um pedestre gasta, em média, cerca de 1 segundo para percorrer cada 1,30 m. Aqui, por exemplo, essa pista tem cerca de 11 metros e seriam necessários quase 15 segundos de sinal aberto. Mas o problema são os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. O assessor da Diretoria de Sistema Viário da BH Trans explica por que a empresa não se baseia no tempo gasto pelos idosos. A gente teria um tempo muito grande para a travessia, sendo que talvez nem tenha tanto deslocamento naqueles momentos, né? O que a gente faz é isso, a gente tem, além de reduzir a velocidade para dar maior conforto para o pedestre, a gente também tem feito uma outra medida, que é a redução do tempo de ciclo. Ou seja, o tempo de ciclo ele é a soma do verde, o amarelo e o vermelho. Então, quando você reduz o tempo de ciclo, você dá mais oportunidades para o pedestre atravessar. Na capital, a BH Trans utiliza um tempo ainda maior que a média mundial, prevendo que o pedestre faça 90 centímetros por segundo. De qualquer forma, fica o alerta na hora de atravessar. O tempo foi dimensionado para ele conseguir completar a travessia, mesmo com velocidade. Agora, às vezes, a pessoa está com uma mobilidade mais reduzida e precisa de um tempo maior. Então, aguarda sempre o início do verde para terminar a travessia. O motorista é aquilo que eu sempre lembrei, o pedestre tem sempre prioridade, o motorista tem que aguardar a conclusão da travessia. Exatamente, educação é a base de tudo. E depois do intervalo, você vai descobrir exercícios que são ótimos para melhorar a memória. Cientistas comprovaram os resultados. Estamos de volta com o esporte. Os times de Belo Horizonte jogam no Brasileirão nesta quarta-feira e quem entra primeiro em campo é o Atlético, que visita o Internacional. O repórter Igor Calian já está aqui com a gente e conta como o time entra, não é, em campo nesta noite. Boa noite, Igor, bem-vindo. Olá, Luciana, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Luciana, são apenas 2 desfalques, né, o Elias e o Fábio Santos, o que é uma pena para o time do Atlético, porque eles fizeram um grande jogo contra o Bahia, foram peças fundamentais na vitória do Galo por 1-0. E, Luciana, hoje é um dia muito importante para o Galo, né? Caso vença o Inter lá no Sul, que a gente sabe que é muito difícil, o Internacional está invicto no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, eu diria que ele vai dar 1,5 passos para estar na Taça Libertadores. Mas, como eu disse, não é fácil, porque o Inter precisa vencer para continuar sonhando aí com o título do Campeonato Brasileiro. Agora, quem também visita, né, é visitante nesta noite, é o América, gente, que joga contra o Palmeiras lá em São Paulo. E o time mineiro precisa vencer se quiser se manter aí fora da zona de rebaixamento, mas o adversário é o líder do campeonato, né, Igor? E aí, é um desafio tanto. Vai ser um baita desafio, né, Luciana? A gente sabe que o América, ele vem além de um bom resultado, né? Venceu o Santos aqui
por 2-1, que ninguém estava esperando que isso acontecesse. Ele teve uma rodada perfeita, contou com que os outros concorrentes aí para cair, para ser rebaixado, não pontuassem. Hoje é o primeiro, é o 17º colocado, então é o primeiro ali da zona do rebaixamento e está a apenas 1 ponto do 16º colocado. Então, quer dizer, caso consiga arrancar um empate, por exemplo, com o Palmeiras lá, vai ser um baita resultado. Mas lembrando que o Palmeiras também pode ser campeão hoje jogando em casa. Agora, no mesmo horário, gente, o Cruzeiro recebe o Vitória, que assim como o América também está na zona de rebaixamento, e o Cruzeiro deve poupar jogadores, né, Igor? Exatamente, Luciano, porque esse jogo não importa muito para o Cruzeiro, né? Ele está bem no campeonato, já classificado para a Taça Libertadores, então deve poupar alguns jogadores, já tem Dedé e Arrascaeta que estão com as suas seleções, né? Não jogam e deve então poupar alguns jogadores, até mesmo pensando para o próximo jogo, que é contra o Flamengo. Aí já é um clássico, então mesmo estando tranquilo, é sempre bom ganhar, né, Luciano? Com certeza. Igor, obrigada, viu? Boa noite, até a próxima. Valeu, até a próxima. E as atividades físicas são fundamentais para a saúde e o bem-estar. Vários estudos já comprovaram os resultados, mas agora cientistas descobriram que existem 10 exercícios fundamentais para quem quer desenvolver a memória e melhorar o aprendizado. Reservar um tempinho para fazer atividade física é prioridade para muita gente. Eu fico mais disposta no dia depois, né, da atividade física, eu me levanto melhor, porque eu acho que eu durmo melhor também. Eu consigo evitar dores que eu sinto na coluna, que a maioria das pessoas sente na lombar. Os cientistas já sabem que fazer atividade física também é bom para a memória. Mas um estudo que acabou de ser publicado revela que apenas 10 minutos de exercícios leves, que quase não aceleram o coração, trazem ótimos resultados. Os testes mostraram que mesmo após pouco tempo de exercício, o hipocampo, responsável pela memória, trabalhou de maneira sincronizada com outras partes do cérebro relacionadas à aprendizagem. Após pedalar numa bicicleta ergométrica, os 36 jovens que participaram da pesquisa se lembraram das imagens apresentadas com mais facilidade em relação a quem não se exercitou. O que o exercício faz, e que esse estudo também mostrou, é que aumenta as conexões entre o hipocampo e as outras partes do cérebro. E quanto mais conectado, então, melhor a memória, que foi isso que também o estudo mostrou. Os voluntários, além de aumentar as conexões, ainda tiveram melhor memória. Os estudos também mostram que pessoas que praticam atividade física regularmente tendem a ter um hipocampo mais saudável com o passar dos anos. Eu quero envelhecer com a maior qualidade de vida possível e com a memória preservada. Com a atividade física, eu tenho garantia que isso vai fluir mais naturalmente. E atenção, as matrículas para as escolas da educação infantil municipal aqui em Belo Horizonte devem ser feitas até amanhã. Pais ou responsáveis precisam ir à escola, que já está definida como local onde a criança vai estudar, e levar uma cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou identidade da criança, identidade dos pais, comprovante de endereço, cartão de vacina da criança e o documento da guarda judicial, né, caso seja necessário. As crianças que não foram selecionadas ficarão em uma lista de espera ordenadas pela classificação de vulnerabilidade social gerada no momento do cadastro. E a seguir você vai ver os bastidores da vida de um Papai Noel e vai conhecer também quem faz do personagem uma profissão neste fim de ano. Se tem um personagem que não pode faltar no Natal, é o Papai Noel, mas para vestir a famosa roupa vermelha é preciso ter barba e cabelos brancos, né? E um carinho especial pelas crianças. Ele vem de carro para o trabalho. O sapato e a calça jeans não fazem parte do uniforme. Um beijinho lá, um tchauzinho ali, apesar de ser novato por aqui. Eu nunca tive essa experiência, é a primeira vez. Porém, eu achei interessante, porque eu gosto muito de criança. E além de gostar de crianças, outro requisito para a vaga é a aparência. A barba e o cabelo são originais desde março desse ano. Que eu não tinha nem barba nem cabelo. Não, nunca deixei. Nunca deixei. É a primeira experiência. Hora de colocar o uniforme Mas é o Papai Noel e ele não está sozinho. Soldadinho de chumbo e a boneca o acompanham nessa jornada de trabalho neste shopping na região noroeste de Belo Horizonte. Minha função é proteger a fábrica e os presentes, né? Ele é encantador também, muito bonzinho com as crianças e todas adoram ele. Brian e o irmãozinho Arthur vieram conhecer o bom velhinho e, claro, pedir o presente. Eu mereço pro Papai Noel um carro. Que cor o carro? Azul.
grande ou pequeno? Pequeno. Bruno já tentou flagrar o Papai Noel em várias noites de Natal, mas até então não conseguiu. Como que você desaparece nas noites de Natal? Eu passo muito rápido, senão não dá tempo de atender todo mundo. Tem que levar presente para muita casa. E sempre tem aquelas perguntas inusitadas da criançada. Você é de verdade mesmo? Deixa eu pegar na sua barba. Puxou a barba. Puxou e me arrancou a barba. E não é só a criançada que tira foto com o Papai Noel, não. Esse sofazinho aqui está reservado para os bichinhos de estimação. É o chamado trono pet. Os grandinhos também aproveitam a oportunidade. E a Polícia Civil lançou hoje um novo site de divulgação de pessoas desaparecidas. A página conta com publicação de cartazes, notícias e orientações de como prevenir o desaparecimento. As informações em desaparecidos.policiacivil.mg.gov.br. Para você, uma boa noite. Até a próxima.